podemos falar de ditadura sem falar da mídia na época, que teve grande influência nesse turbulento período da história do Brasil. A TV foi um dos meios mais utilizados para iludir a mente dos telespectadores para que não percebessem que seu amado país marchava para o caos. Com a existência da TV, havia mídia. E com a mídia, os manipuladores de ideias. Pessoas que, escondidas atrás de programas sérios ou divertidos, passavam a mensagem que quisessem. Um jornal conhecido até hoje inicia-se em 1972, o período mais difícil da ditadura. Médici era o presidente e deu uma declaração famosa, abre aspas, "Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho." Fecha aspas. Mas não é bem isso que a história conta. Não havia tranquilizante para milhares de presos, torturados e mortos, a mando da ditadura que a programação televisiva ignorava. Seguindo essa linha de raciocínio, qualquer emissora que fosse irredutivelmente contra a ditadura, talvez nem tivesse nem a oportunidade de existir. Um episódio tristemente inesquecível foi a apuração de votos do Rio de Janeiro, em 1982. Eram eleições para governadores em vários estados. A previsão era de vitória da oposição, Leonel Brizola, do PDT. Sempre fora crítico ao monopólio das emissoras, se candidatava pelo Rio de Janeiro. Uma empresa chamada Proconsult, de propriedade de coronéis do Serviço Nacional de Informações, foi contratada para fazer a apuração dos votos. Havia fraude nos programas de computador para prejudicar Brizola. Censurado há 10 anos, o documentário Muito Além do Cidadão Kane, produzido pela TV britânica, vai fundo no assunto. O conteúdo da fita conta a história que nós, brasileiros, teríamos vergonha de ver. É mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. Hoje é a força política mais importante num país de 150 milhões de habitantes. É assustador. Só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso. Foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. Como se vê, o passado negro do Brasil, que acorrentou toda uma geração pelas mãos do regime militar, se confunde com a mídia. Aprendendo a remar com a maré, desde então, os veículos de comunicação foram se aperfeiçoando na arte de remar conforme a corrente. Construíram a imagem de forma positiva, como campeão moral e governante moderno. O último debate de Collor e Lula, que dizem que foi manipulado para mostrar o Lula como uma pessoa despreparada e o Collor como uma figura bem preparada, o homem de ação, aquela figura que seria importante para o país. Eu vi esse debate, eu me lembro muito bem dele e eu acho que foi mesmo. Na pergunta sobre quem tem as ideias mais claras... Quem não se lembra? Brasil, pentacampeão mundial de futebol. 170 milhões de homens, mulheres, adultos e crianças por este país afora acompanham pela maior emissora do país uma conquista histórica. Os outros canais não exibem a competição. Uma estratégia maldosa. A ganância nesse evento global pela exclusividade é apenas um exemplo recente. Mas o monopólio não vem só dos gramados. Carnaval, Jogos Pan-Americanos,
eventos grandiosos, onde o telespectador não tem opção. É a ditadura do controle remoto. Recentemente, uma afronta rondou nosso país sobre o ralo do dinheiro público do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que saldará ou saldou dívidas de empresa de comunicação. O endividamento da mídia é alto, 10 bilhões de reais. E aí que surge uma das maiores polêmicas. 50% do total das contas atrasadas pertencem à maior emissora do país. O grupo tem um débito astronômico pendurado nos bancos americanos, como fiadora à emissora de TV. O Senado debateu o assunto no final de março de 2004. Políticos e jornalistas lotavam a audiência pública para ouvir os donos da mídia. As palavras chocam. E cada um que use como quiser. Quem tiver que pagar a dívida que pague, quem quiser investir que invista, quem quiser comprar canarinho que compre, enfim. Cada um que faça o que quiser. Nós não estamos absolutamente contando com o dinheiro do BNDES para pagar a dívida. Discordamos frontalmente, totalmente, radicalmente, que o dinheiro do BNDES, que nunca houve, ele vá para pagamento de dívida. Somos contrários à utilização do dinheiro do BNDES, que é o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para pagar dívida de empresa particular, seja por que motivo for. É incoerente. Nós não estamos de acordo que o banco faça isso, não só com a televisão, com a indústria visual. Nós não estamos de acordo que o banco não faça isso com nenhuma espécie de indústria. Sabemos que o banco já fez, já errou, a nosso ver. Mas o banco tem que ser um banco de fomento, para estimular o crescimento, o desenvolvimento. Aos olhos do povo, o império está acima do bem e do mal. Maquiados, produtos e celebridades aparecem em cores vibrantes, exibindo uma realidade muito distante. Os números da marca dessa emissora levantam dúvidas. Será que realmente ela precisa desse dinheiro? A maior emissora do país é dona de 80% das verbas publicitárias, embora tenha somente 50% da audiência. Então, qual a origem do rombo que atormenta um dos grupos de comunicação mais poderosos do país? No caminho da polêmica, uma curiosidade. A ajuda financeira nem passa perto das emissoras públicas. A TV Cultura, por exemplo, é sustentada pelo governo de São Paulo e nunca recebeu um valor de peso. A situação é histórica. Nunca o BNDES salvou nenhuma grande empresa de mídia. Exemplos não faltam. A morte da TV Tupi e a recente da TV Manchete. 41 anos se passaram após a ditadura militar no Brasil. E parece que essa palavra ainda vai demorar muito para sair de nossas vidas. Porque temos a ditadura do controle remoto, a ditadura da alienação da população brasileira, que só acabará no dia que você acordar e fazer a sua parte para mudar este quadro terrível em que nós vivemos.